Nem só de zoeira, cosplay e nerdices que vive esse canal. Já falamos sobre futuros distópicos e agora a gente vai falar de um papo sério. Hoje é dia de falar de 30 Reasons Why. Nossa! Eu não consigo falar. Bateu! Nova série da Netflix que tá causando muita discussão no universo nerd e em quem não é tão nerd assim. Eu sou Gabriel Bom Tempo. Eu sou Fernanda Rodrigues. E esse é o Nerdista! 13 Reasons Why é a nova série da Netflix que lançou há algumas semanas atrás e tem mexido com a cabeça de muitos jovens e adultos no mundo inteiro. Ela prova a teoria que a gente conversou na semana passada no Conversa de Nerd, né, com o Marcos, de que as séries da Netflix elas ficam muito tempo sendo discutidas e nunca antes se viu falar tanto de uma série como a gente viu de 30 Reasons Why, né, Gabriel? É uma série que tá causando controvérsia, tá causando muita discussão, então a gente veio aqui sem ser uma opinião profissional, que fique claro, mas o que a gente achou e como a gente encarou a série e como a gente encarou todas essas discussões que ela tá gerando. 13 Reasons Why é uma série que ela transpassa um pouco dessa conversa de nerds, de roteiro, ou de falhas, ou de gravações e etc. Ela vai para uma discussão muito mais psicológica e antropológica ali desse cenário do bullying, da depressão e de todos esses sentimentos que são presentes na série e, querendo ou não, eles ainda se fazem presentes muito no mundo dos nerds, que geralmente são alvos de bullying das pessoas, principalmente na escola e faculdades e em todo o convívio social que eles têm. Pra dar uma sinopse rápida, 30 Reasons Why ela é uma série derivada de um livro do Jay Asher, que é um livro muito famoso entre os adolescentes e basicamente conta a história da Hannah, que é uma jovem que se mudou recentemente para uma escola e conta todo o caminho dela nessa escola e conta os motivos pelo qual ela cometeu suicídio, né? Ela grava em 13 fitas os 13 porquês dela ter resolvido acabar com a própria vida. Cada uma das fitas é a história de um dos amigos dela, que faziam parte do ciclo social dela na escola, e ela vai contando nesses 13 episódios, né, da série da Netflix, quais foram os motivos que levaram ela a esse fim. Isso, e na história também a gente tem ali um guardião das fitas, digamos assim, que ele foi treinado para que se alguém não assistisse as fitas, essa história ia vazar, ia dar alguma treta muito, muito monstra. Então assim, é com base na ameaça mesmo que as pessoas ouvem as fitas e elas começam a relembrar e repassar todas as atitudes que às vezes para elas, igual pro Clay ou para as outras pessoas que estavam envolvidas, são atitudes simples, são atitudes básicas que às vezes a gente nem percebe que são feitas com pessoas ao nosso redor, mas que acabam ocasionando um problema muito sério, que nesse caso foi o próprio suicídio da Hannah. A história começa quando o Clay recebe a fita, soltando um spoiler aqui. Tá, gente? Fico alerta. Ele é o 11º das fitas que ele recebe. Então a história começa quando ele chega a fita em casa e ele começa a ouvir e começa a entender e conta toda essa jornada dele em busca da verdade, porque ele era apaixonado pela Hannah e ele meio que teve um lance amoroso com ela ao longo da série, a gente percebe isso. Ele trabalhava com ela também. E aí ele é como se fosse nós espectadores, então ele vai descobrindo ao longo dos episódios da série cada uma das fitas e cada episódio é focado numa fita e focado em um dos alunos da escola que foram responsáveis de alguma forma pelo motivo dela ter cometido o crime não, né? Dela ter se suicidado e tal. E é interessante a gente observar que a série não se trata de suicídio. O suicídio é o fim no 13º episódio que acontece. Isso já não é spoiler, porque todo mundo sabe que isso vai acontecer uma hora, apesar de a gente torcer a série inteira para que não aconteça. Mas ele trata de assuntos que são muito cotidianos na vida de um adolescente e na vida de todos nós, né? Que é o bullying, o estupro, a mentira. Então são coisas que a gente tem que lidar quando a gente fala da high school, né? Que seria o ensino médio aqui no Brasil. Sabe aquele vídeo da Sessão da Tarde? Onde você tinha a pessoa que era
sofria bullying de toda a escola e tudo mais, no final ela dá a volta por cima e vira a pessoa mais fodona da escola. É quase a mesma história. A diferença é que no final, em vez dela se tornar a pessoa incrível da escola e tudo mais, ela tira a própria vida. E isso acarreta uma série de situações e você acaba vendo no decorrer da série que pequenas atitudes, aquela coisa meio efeito borboleta, assim, que pequenas atitudes, pequenas mudanças que acontecem podem virar uma coisa assim monstruosa e no final ser a gota d'água para que alguma pessoa tire a própria vida nesse caso, mas não necessariamente o suicídio, mas que ela tome alguma atitude mais drástica e mais agressiva consigo mesma ou com a pessoa próxima dela. E essa é a grande relação e é o que foi o tema principal da série e o que trouxe toda essa discussão sobre bullying, sobre suicídio à tona, porque é uma série que ela é ambientada na escola. Então é uma fase onde o jovem ele tá sofrendo uma série de referências e de amizades que às vezes são complexas, são difíceis e tudo mais. E esse ambiente, ele é um dos ambientes mais propícios para que aconteça o próprio bullying, para que aconteça esse próprio tipo de situação entre as pessoas, entre os jovens, e que aconteça mais situações como a da Hannah, né, de tirar a própria vida. E um caso interessante que aconteceu, a gente não dá para relacionar diretamente, mas depois que a série 13 Reasons Why foi disponibilizada no Netflix, as ligações para o CVV, que é um telefone de apoio à vida, as ligações no CVV dobraram no período. Então, assim, isso é importante porque a série traz essa conscientização de uma maneira agressiva, de uma maneira direta, de uma maneira muito clara. Não é aquela coisa subjetiva que você entende um pouco, não. A primeira frase uma das primeiras frases é: oi, eu sou a Hannah, eu estou morta. Ponto. Aquilo ali já te entrega tudo o que aconteceu. Então, desde o começo você passa a perceber que aquela série de fatores, aquela série de acontecimentos vai culminar naquela atitude que ela teve. É a mesma coisa de você receber um spoiler do final do filme e aí você vê que todas as cenas que acontecem no filme convergem para aquele final. Da mesma forma é a Hannah. Você já tem claro que ela morreu, apesar de você passar 13 episódios torcendo para que na verdade seja mentira e que ela esteja em algum canto ali escondida só para dar um medo na galera. Mas desde o começo você tem muito claro o que acontece no final, o que deu de consequência de todas as atitudes desses jovens com ela. É interessante a gente observar também que apesar da gente ter a Hannah como personagem principal, todos os outros atores adolescentes que fazem parte da série, eles têm um destaque e mostra que eles não são vilões e não são mocinhos da história. Todos eles têm uma história de violência ou de coisas ruins e boas que acontecem com eles, que também fazem com que eles ajam da forma como eles agem durante a série. Então, assim, a gente tem famílias que não são perfeitas e aí o filho acaba descontando isso. A gente tem um que a mãe namora com um cara que não aceita o menino em casa. Então acaba que tudo isso combina com o comportamento também. E uma das coisas que se destaca muito na série é que muitas vezes os pais, eles estão distantes, eles são no universo deles e na correria e eles não conseguem enxergar o que o filho tá passando. Então, assim, a gente hoje, infelizmente, ainda tem essa cultura do distanciamento entre pai e filho. Então, o pai, ele enxerga o filho de uma forma que ele não consegue... os pais da Hannah, como é o caso da série, ele não consegue enxergar o que tá acontecendo com a filha deles, assim. Eles estão tão preocupados na loucura do dia a dia, porque eles também estão com problemas financeiros, com uma rede de farmácias que abriu próximo da casa deles e tal. E tá acabando com o negócio deles local. Então, assim, eles se envolvem tanto nos problemas de adulto e não conseguem enxergar que a filha deles está passando por um problema tão grande, né? Isso, e a gente consegue relacionar com problemas que a gente passa na nossa casa. Muitas das vezes a gente se coloca no lugar da Hannah, onde a gente sofre uma série de abusos, seja eles físicos ou psicológicos, e muitas vezes a gente se coloca também no lugar de cada uma das pessoas que está presente naquelas fitas, como também um agressor. Muitas das vezes eu vi que atitudes ali dentro da série, do contexto, que eu tinha feito isso na época da minha escola, da época do colégio. E também vi algumas cenas onde eu sofri esse mesmo tipo de abuso, esse mesmo tipo de situação, eu vivi isso. Então essa é uma série que ela levanta uma discussão muito bacana, porque é uma discussão séria, ela é tratada de uma maneira séria, apesar de ser um romance, apesar de ser uma ficção,
mas que ela trata isso de uma maneira assim muito direta, muito clara e de uma forma onde você, acho que o contexto de colégio, que é algo que todo mundo viveu, todo mundo esteve frequentando escola em algum momento da vida, você se coloca muito fácil na situação, você se coloca muito fácil tanto no lugar da Hannah quanto no lugar das outras pessoas que estão presentes na trama. Eu imagino que até lá nos Estados Unidos e nos norte-americanos em geral, eles têm, quando eles estudam, e as amizades deles do colégio são as mesmas amizades da rua, porque lá eles têm essas coisas de bairro, então o bullying lá é muito mais forte, porque você não tem pra onde fugir. Seus amigos do colégio são os mesmos amigos da rua, são os mesmos amigos do prédio. Não é igual aqui, que a gente tem isso tudo muito descentralizado, que tipo, às vezes ele é seu amigo do prédio, mas ele estuda em outro colégio, então vocês têm vidas sociais diferentes e círculos sociais diferentes, né, independente do lugar onde vocês estejam. Então acaba que eu acho que isso reforça essa coisa do bullying e de não conseguir fugir do problema. Falando um pouco do que você disse, da gente se colocar no lugar, quando eu tava no segundo ano, eu acho, a gente tava na época do Orkut ainda, e aí tinha as comunidades que você podia fazer tópicos anônimos. E uma vez na comunidade da minha sala, fizeram um tópico pra falar mal de mim. Então, assim, me xingavam horrores e eram todos anônimos. Então, assim, falavam várias coisas sobre mim que não eram verdade, é óbvio, mas eles aproveitavam pra falar tudo que eles queriam falar e, tipo, usar mesmo como a peça que eles tinham escolhido pra falar mal. E eu lembro que eu não tinha computador em casa, então eu não demorei pra ver, porque eu só acessava o computador no colégio. E as minhas amigas, elas não tinham coragem de me contar. Então essa história foi acontecendo e várias pessoas foram comentando, algumas me apoiando, outras ajudando a falar mal e tal. E assim, passou, sabe, a galera... Aí, tipo, uma das minhas amigas era a moderadora do grupo na época, da comunidade, apagou o tópico e tal, todo mundo fingiu que nada aconteceu, sabe assim, a gente entrava na sala de aula, ninguém comentava o assunto, todo mundo fingia que não, tá tudo bem, me cumprimentava, conversava comigo, e como era anônimo, não tinha como eu saber quem eram as pessoas, né? Então, assim, essa foi uma coisa que quando eu vi a série, quando eu terminei a série, eu falei, cara, isso é muito real, isso acontece muito. E assim, eu só passei por uma das coisas que a Hannah passou, só que tem gente que sofre bullying a vida inteira e por vários motivos. Chega ao ponto dos caras na série estuprarem a menina, sabe? Então, e são coisas que acontecem, não adianta a gente achar, não, é ficção, não, são coisas que acontecem mesmo. E essa importância, esse tanto de coisas que acontecem, é o que dá a importância da gente discutir esse tipo de tema, até num canal como Nerdista. Porque a maioria das pessoas que assistem, a gente imagina pelo menos, já sofreram pelo menos alguma dessas atitudes, alguma dessas ações de bullying na sua vida, seja agora ou seja no passado. Ou se não viveu ainda, provavelmente vai viver em algum momento, porque isso é algo que está muito inerente à nossa cultura, está muito inerente à nossa sociedade. E é isso que a gente precisa levantar a bola, inclusive nesse canal e em vários outros, e pessoalmente cada um de nós, para dar importância e para levar isso para o centro da discussão, porque isso é algo muito sério e porque a gente está falando de uma vida. No caso da Hannah, ela tirou a própria vida, e quantas pessoas hoje não tiram a própria vida por causa de bullying? Ou se não tira a própria vida, transforma a vida. Quantas vezes a gente vê aí vídeo de nude que sai, que vaza aí, e a pessoa tem que mudar de estado, às vezes tem que mudar de país, muda de nome, de escola, tudo. Então, assim, querendo ou não, você matou aquela vida que você tinha até então e teve que assumir uma outra. E isso não deve ser fácil pra ninguém. Por isso que é importante a gente manter essa discussão aqui séria, a gente brinca, a gente zoa, a gente curte aqui no canal todo, mas a gente também tem que ter esse espaço para essa discussão séria, porque isso é muito importante de ser discutido. Essa bola precisa ser levantada. E a série ela traz isso muito bem porque ela aproveita dessa pulverização do Netflix, essa pulverização que a Netflix tem na sociedade, para justamente penetrar no maior número de pessoas possíveis, no maior número de casas possíveis. Então você tem ali adolescentes que assistem, crianças que assistem, adultos que assistem, e você acaba promovendo essa discussão dentro da própria casa. Eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas quando eu terminei a série, ele te indica pra ver o Por Trás dos 13 Porquês, que ele te mostra aqueles bastidores da série. Então, tem entrevista com os atores, tem entrevista com os roteiristas, tem entrevista com a Selena Gomez, que foi a produtora da série, e também com a equipe, né, de profissionais da saúde, psiquiatras e psicólogos que participaram da construção da série, porque uma das coisas que eles falam, que foi o que gerou uma grande discussão, foi a questão de romantizar
romantizar o suicídio, que eles discutiram muito. Então lá, quando você assiste, são 28 minutos, é bem rápido, assim, dá pra assistir no intervalo entre uma consulta ou algum lugar que você tiver de boa. Eles discutem muito isso, como eles iriam mostrar a cena, porque eles achavam que eles tinham que mostrar a cena do suicídio da Hannah sem parecer que era algo muito fácil, algo romântico, porque a discussão que tá gerando realmente é essa, assim, de mas isso não tá romantizando? Quem já tá numa situação de depressão ou numa situação de bullying pesada, ela não vai se sentir encorajada pela série? E eles falaram que, assim, a opção deles por... Spoiler, tá? A opção deles por mostrar a Hannah cortando os pulsos na banheira e o sangue jorrando e ela chorando e, assim, aquela agonia e a mãe dela entrar desesperada foi justamente pra mostrar, gente, não é uma coisa bonita de se ver, não é romântico, não é a solução. Porque as pessoas ficam e elas são afetadas diretamente pelo que acontece com ela também, sabe? Então, assim, é um cenário de desolação que acontece depois do final da série que causa um impacto e um susto muito grande na gente. Assim, a gente sabe que é perigoso você tratar desse assunto, principalmente quando você tá lidando com quem tá numa situação de perigo, que já tá, tipo, achando que não tem mais solução à vida. Mas eu acho que a série, ela não é só sobre suicídio, sabe? Ela é pra falar assim, cara, olha o que vocês estão fazendo com a vida das outras pessoas, sabe? Vamos repensar o que a gente tá fazendo, repensar as atitudes que a gente tem, porque às vezes a gente, principalmente na internet, cara, você aproveita da tela, que você tá atrás da tela, e fala coisas que você jamais teria coragem de falar na frente, que às vezes nem é aquilo que você pensa de verdade. Sabe, esses dias eu tava ouvindo o podcast do Jovem Nerd, e aí o Eduardo Spor tava comentando que um dia ele falou alguma coisa num Nerdcast, e veio um cara e, tipo, xingou ele até no Twitter. Aí quando ele respondeu, o cara falou assim, nossa, Eduardo, eu sou seu fã e tal, eu não queria falar aquilo. Então, às vezes, as pessoas não querem falar aquilo, mas elas falam e elas machucam e elas ferem as outras pessoas, né? E esse momento é muito importante de discutir, porque também tá tendo aí a divulgação e o envolvimento até de brasileiros agora, dessa brincadeira, entre muitas aspas, que o pessoal chama de brincadeira, mas na verdade isso é uma agressão, uma extorsão, que é a Baleia Azul. Que, para quem não sabe, é uma série de jogos, entre aspas, que as pessoas aliciam. Então, eu tenho alguns dados da Fernanda, eu começo a jogar isso contra ela psicologicamente e falo para ela fazer algumas provas. Por exemplo, cortar os pulsos, assistir filme de terror de madrugada, ficar sem dormir durante não sei quantos dias, para acabar com o psicológico da pessoa. E aí o primeiro jogo, o último jogo, na verdade, a prova final, digamos assim, é você cometer o suicídio. E eles utilizam isso como, não, você não vai morrer, você vai, na verdade, renascer, transcender para um outro nível e tudo mais. E isso é muito sério, porque eles têm atingido crianças e adolescentes, que é justamente o público que trata ali a série da Netflix, e isso é muito sério porque tá se espalhando muito rápido. Parece que começou isso na Rússia, mas já está aqui do outro lado do planeta, já está no Brasil, já está acontecendo nos estados, aí nas cidades. Já tem mortes que suspeitam estar envolvidas a esse tipo de jogo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, se você não assistiu ainda 13 Reasons Why, assista, porque é um tapa na cara de atitudes que a gente tem. E se você, por um acaso, não se sentir na pele de um dos personagens, eu tenho certeza que você vai conhecer alguém que já esteve nessa pele. Então é bom assistir para se conscientizar. E se por um acaso você vê alguém próximo de você que está começando a ter algumas atitudes diferentes, que está começando a ficar mais retraído, mais depressivo e tudo mais, não custa nada estender a mão, não custa nada ajudar. Às vezes a pessoa está passando por uma barra difícil e o resultado dessa barra que a pessoa está passando depende dela, mas também depende de quem está à volta dela. Então não tenha medo de estender a mão, não tenha medo de se envolver, porque você só vai estar fazendo bem para você, para sua consciência e também para a pessoa, que a gente pode evitar aí uma série de situações muito graves. Bom, gente, é isso
a gente não vai entrar nos méritos de produção, de qualidade dos atores, que é o que muita gente tá comentando. Eu acho que a série não é sobre isso. É secundário. Independente de, as atuações não são boas, parece malhação, igual muita gente tá falando, esse não é o ponto central da série. Eu acho que nesse caso, sabe? A gente tem que discutir muito mais o assunto e levantar o assunto. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre como o nosso olhar sobre o outro e como a gente percebe o outro, né? E se você gostou desse vídeo, espalha ele, mostra para as pessoas que você se importa. Acho que é isso. E não deixe de comparecer aqui na Mandrake, que sempre nos acolhe aí, um agradecimento especial. Senão, se você quiser ver quadrinhos, quiser ver vários mangás e várias revistas, aparece aqui no Pátio do Lago, no setor Bueno, em Goiânia, ou se não, acesse o site que está na descrição do vídeo. E é isso aí, essa bola precisa ser levantada, essa discussão precisa acontecer, para que mais pessoas sejam conscientizadas. E é isso. Gente. Tchau, Valeu. tchau.